na primeira leitura, nos fala de algo que é uma grande dificuldade em nossa vida. A leitura começa nos dizendo assim: qual é o homem, qual é a pessoa que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? O que são os desígnios do Senhor? São os planos de Deus, os projetos de Deus, ou o projeto de Deus para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, para toda a humanidade. Os caminhos de Deus muitas vezes são misteriosos. E hoje a palavra de Deus nos convida a refletir sobre isso, que nem sempre é fácil para nós compreender os desígnios do Senhor. Mas não é que Deus queira esconder de nós, que Ele queira nos fazer mal, não nos dizendo aquilo que vai acontecer, mas é porque nós somos limitados. É isso que depois a leitura vai dizendo. O ser humano é limitado. Nós, às vezes, mal conseguimos entender as coisas que estão ao nosso redor, diz a palavra de Deus. Então, não conseguimos compreender, não é, o plano de Deus na sua totalidade, até que ele vá acontecendo. Quando, às vezes, olhamos para a nossa história, compreendemos momentos que talvez lá atrás não foi tão fáceis de serem vividos. Momentos difíceis, e o passar do tempo vai fazendo com que as coisas ganhem um sentido. Então, os desígnios de Deus nem sempre são fáceis de entender. Um exemplo muito concreto, até para trazer esse contexto para nós, hoje, um dia que a igreja viveu mais um momento histórico na sua história, na canonização. Bom, canonização acontece muitas vezes, mas hoje foram canonizados dois jovens, um já jovem e o outro que morreu adolescente. E uma coisa única na história da igreja, por isso que foi um momento histórico. Imaginem isso, a mãe, o pai, na missa da canonização do próprio filho, a leitura da missa foi feita por um irmão daquele que estava sendo canonizado. Que coisa bonita! Isso já nos fala que a santidade não é uma coisa de séculos atrás. Hoje, há pessoas que vivem a santidade. Hoje, há pessoas que daqui a alguns anos, nós os veneraremos como santos. Talvez hoje, sentado ao nosso lado, haja alguém que está vivendo a santidade de forma heróica. Foi isso que nós vivemos hoje. E vou falar só de um para já ir controlando o tempo. O adolescente Carlo Acutis. E a história dele nos mostra como que os desígnios de Deus são misteriosos. Um menino como qualquer outro menino, alegre, feliz, numa família onde recebeu muito carinho, que amava muito a Jesus na Eucaristia, tinha um grande amor pelo sacramento da confissão, tinha uma grande preocupação em ajudar as pessoas, tanto que no velório dele aconteceu uma coisa inesperada, começaram a chegar pessoas pobres, pessoas que não eram do convívio da família dele, e todo mundo começou a estranhar, mas por que essas pessoas estão vindo aqui? Nós nem os conhecemos. Depois foram saber que eram as pessoas que aquele menino ajudava com o dinheirinho que ele recebia do pai. De uma forma discreta, quase escondida, praticava a caridade. Mas esse menino, cheio de vida, um dia se sentiu mal, foi fazer os exames, diagnóstico, leucemia. 1 mês de vida. Em 1 mês, aquela vida terminou. Uma criança cheia de vida, cheio de planos, para a família, cheio de esperança. Qual é o sentido de uma doença na vida de uma criança assim? Quantos motivos teria aquela mãe para falar: mas Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? O Senhor me dá um filho e o tira dessa forma? Quantas palavras, mesmo que talvez não seriam próprias, mas que nós compreenderíamos se uma mãe falasse nesse momento. Mas os desígnios de Deus eram outros. Aquele menino que passou por esse sofrimento, em poucos anos, seria uma referência para o mundo. Quantos jovens hoje, quantos adolescentes estão se inspirando na vida de Carlo Acutis, porque foi um menino como tantos outros, mas que viveu a santidade. Para ele, foi um caminho de dor, foi um caminho de sofrimento, mas era um plano maior que Deus tinha. Deus queria que aquele menino sofresse. Não era isso. Deus queria maltratar aquela mãe? Não. Deus tinha um plano maior.
eu fico imaginando tudo que passou hoje na cabeça da mãe dele. Ela lá na praça, vendo aquela multidão, 80 mil pessoas aplaudindo o seu filhinho, que agora ela tem certeza que está no céu e a igreja o apresenta a nós como alguém a quem nós devemos cultuar, porque ele é santo, ele está na presença de Deus, ele intercede por nós. Os planos de Deus nem sempre são fáceis de entender. É claro que na vida de cada um de nós, das mães, nem sempre vai ser essa história de uma forma tão bonita, tão extraordinária, como foi a de São Carlo Acutis. Mas tenhamos a certeza, Deus sempre vai nos conduzir. Quando a gente entende muito de um assunto, né, somos formados naquele assunto e estamos fazendo algo, e aí chega alguém que quer dar ideia ou quer dar palpite, a gente fala o quê? Pode deixar, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu entendo disso. Deus poderia falar isso para nós com relação à condução da nossa vida. Confia, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. No momento, talvez você não entenda, mas o tempo vai te ensinar que eu conduzo a sua vida. Só existe uma forma para nós conseguirmos acolher os planos de Deus. A própria leitura nos diz, o Espírito Santo. É Ele que nos faz compreender até onde é possível. É Ele que nos faz acolher, mesmo não compreendendo, os planos que Deus tem para nós. E Jesus nos fala disso também no Evangelho, apresentando o seu projeto para nós. O plano para que nós o sigamos. Interessante que o Evangelho começa dizendo assim, grandes multidões seguiam Jesus. Eu, se eu fosse Jesus, já ficaria quietinho. Se tem uma multidão me seguindo, não preciso falar nada, é só deixar a multidão me seguir. Mas Jesus não quer simplesmente multidões que o sigam. Jesus quer pessoas que se comprometam a viver como Ele nos apresenta. E por isso, diante daquela multidão, Ele traz uma palavra forte, porque Jesus era horrível em fazer propaganda. A propaganda dele era sempre de maneira que as pessoas poderiam desanimar. Mas era exatamente para isso, para que quem o seguisse de coração, como discípulo. E não simplesmente como alguém que vai atrás porque os outros estão indo. Jesus diz, vou destacar alguns pontos do que ele fala. Primeiro, quem não se desapega do pai, da mãe, da esposa, do filho, da irmã, do irmão, não pode ser meu discípulo, ou seja, não pode me seguir. Será que Jesus está dizendo que nós não devemos amar os nossos familiares? Claro que não, porque enquanto Deus, foi Ele que nos deu também o quarto mandamento de honrar o pai e a mãe. Quando Jesus fala desse desapego, Ele quer nos dizer que o desapego é saber amar na medida certa. Quando às vezes pode existir um amor que se torna um apego doentio, um amor que se torna exagerado e faz mal. Sem pensar em nenhum de vocês, não se sintam julgados, porque cada um tem a sua história. Às vezes, há pessoas que não conseguem ficar num trabalho, porque tem que ficar longe do pai e da mãe. Eu não consigo ficar longe da minha casa. Há casamentos que às vezes não dão certo, porque existe um amor tão grande pela casa do pai e da mãe, que a pessoa não consegue iniciar essa nova vida. Repito, cada um tem a sua história, mas só para dar um exemplo, que às vezes é amor, mas é um amor que está em excesso. É um amor que não está respeitando uma hierarquia. Então Jesus quer que nós tenhamos esse coração desapegado, amar a todos, mas em primeiro lugar a Deus. E mesmo que não aconteça, mas ter no coração a disponibilidade de que se Deus me pedir, que eu tenha que, talvez até ficar longe de pessoas que eu amo, que eu seja capaz disso. Nem de todo mundo Deus pede, mas de alguns sim, Ele pede. São Francisco Xavier, quando partiu em missão, escreveu uma carta para a mãe, dizendo assim, minha mãezinha, eu me despeço da senhora porque eu vou em missão, e agora nós só vamos nos ver de novo no céu. E assim foi. Nunca mais pôde voltar para ver a sua mãe. Será que não amava a sua mãe? Claro que sim, mas o amor pela missão, o amor por aquilo que Deus o pedia, o fez capaz de se desapegar. Amava, mas não era um amor que o prendia, que o deixava acorrentado. Ele tinha o coração livre. É isso que Deus quer para nós, um coração livre.
Depois Jesus diz: quem não carrega a sua cruz atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que é carregar a nossa cruz? São as nossas obrigações. Eu tenho as minhas, que são diferentes das de vocês. E vocês têm as suas, que são diferentes da minha. Como é que eu tenho que seguir Jesus? Cumprindo com as minhas obrigações. Como que vocês têm que seguir a Jesus? Cumprindo com as suas obrigações. Carregar a cruz é isso. Eu posso um dia falar assim: vou ficar a tarde inteira no Santíssimo. Eu posso. Talvez vocês não possam. Talvez alguém que trabalha fale assim: hoje eu não vou no trabalho não. Vou lá para o santuário, vou ficar o dia inteiro no Santíssimo. Não. Quando você começar a rezar, Jesus vai fazer assim, ó: não vou te ouvir. Porque não é hora. Agora você tem que estar no seu trabalho. Carregar a cruz é isso. É saber fazer cada coisa na hora certa, não é? Atrás de mim, de Jesus, ou seja, no seguimento de Jesus. Levar a nossa cruz, as nossas obrigações, a nossa missão. Terceiro ponto que eu queria destacar, e eu acho que esse ensina muito para a gente. Não levante a mão não, para ninguém passar vergonha, mas talvez todo mundo poderia levantar a mão. Alguém já fez promessa? Completando a pergunta, alguém já fez promessa e não conseguiu cumprir? Ou mais ainda, alguém já começou alguma coisa na sua vida e não conseguiu terminar? Ih, não era para levantar a mão, não, esqueci. Não é? Começou coisas e não pôde levar adiante. Por que acontece isso com a gente? O que tem a ver isso com o seguimento de Jesus? Jesus fala hoje, uma pessoa, quando vai construir uma torre, ou seja, fazer uma obra grandiosa, uma obra grande, primeiro ele para e ele calcula, ele se prepara para aquela obra, para ver se ele vai ser capaz de realizar, para não começar a obra e no meio acabou o dinheiro e ficou aquela obra pela metade. Já viram construções que ficam abandonadas porque o dinheiro não deu, parou pela metade e nem dá para usar? Às vezes na nossa vida acontece isso. A gente, no entusiasmo, faz promessas, ou no entusiasmo ou no desespero. São dois momentos em que não se tomam decisões. Quando você está muito entusiasmado, muito empolgado, ou quando você está passando por um momento muito difícil, por exemplo, de muita tristeza, de desânimo, de cansaço, não é hora de tomar decisões. Por quê? Nesse momento, nós não temos o discernimento suficiente para escolher. Nesse momento, é saber esperar. É pedir a Deus a paciência, pedir a Deus a luz para tomar depois a decisão certa. Isso significa também que uma coisa que uma pessoa faça talvez não se encaixe na vida do outro. A gente não pode se comparar demais, não é? Eu tenho que ver o que é que dá certo na minha vida. Fala agora da vida espiritual, da vida de fé. O que eu posso fazer? Talvez alguém consiga com facilidade rezar um rosário todo dia. Ah, eu queria tanto, mas na minha vida não dá. Então, você tem que pensar se é algo que você pode assumir que você vai fazer. Mas o sentido também dessa palavra de Jesus é que às vezes, para que a gente possa conseguir aquelas coisas que a gente se propõe, é preciso a gente se organizar. O sentar e fazer as contas é isso. Se eu quero rezar um pouco mais, como é que eu preciso organizar o meu dia? O que eu estou fazendo em excesso? Qual o tempo que eu posso usar? E assim por diante, em tantas situações, não é? Se a gente tentar ter essa espécie de plano de vida, de saber ter prioridades naquilo que a gente faz, então sim, não vai ser tão fácil, mas talvez seja um pouco menos difícil de nós darmos conta daquelas coisas que a gente se propõe e que vão nos fazer bem. E esse discernimento pode nos ajudar também a entender que algumas coisas não se encaixam em nossa vida. Então que nesse dia, ao nos alegrarmos com a canonização de São Carlo Acutis e de São Pier Giorgio Frassati, o outro jovem que foi canonizado, que nós acolhamos essa palavra de Deus, de abraçarmos os desígnios de Deus e quando não os compreendermos, de pedir ao Espírito Santo que nos ajude a acolhê-los, que nós tenhamos esse coração desapegado, pronto para aquilo que Deus pedir de nós e que nós procuremos organizar a nossa vida para assim ter o coração disponível para aquilo que Deus pedir de cada um de nós. Amém.